Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para a turma do 6º ano do Ensino Fundamental. E eu quero começar reforçando com vocês que a partir de agora vocês podem fazer o download, né, do aplicativo para o celular. Então vocês têm o aplicativo do Educa Recife, não somente para a plataforma do Android, mas também para o iOS. Então vocês acessam as Play Stores respectivas, né? No caso do Android, a Play Store, e no caso do iOS, né, a Apple Store. E fazem aí o download do aplicativo, porque a partir das próximas aulas a gente vai ter aqui a possibilidade de interação com vocês aí via aplicativo, né? O aplicativo ele vai servir não somente para vocês assistirem às aulas, se utilizando, né, de internet gratuita, mas também para a interação com o professor. Então, na medida em que a gente for incorporando o uso do aplicativo aqui nas nossas aulas, nós teremos aqui sempre a dupla de professores, né, da disciplina, enquanto que um vai estar trabalhando o conteúdo, o outro vai estar operando com o aplicativo para, ao vivo, né, visualizar as interações de vocês, que vocês podem mandar perguntas, podem mandar dúvidas, comentários, e a gente vai selecionando, né, aquelas que forem pertinentes ao que está sendo trabalhado e vai tirando as dúvidas, né, e vai fazendo, né, vai mostrando os comentários de vocês ao vivo. Então, existe aí uns QR Codes, né, que você pode acessar e que direciona vocês diretamente, né, para o download do aplicativo. Então, mais na frente, no final da aula, o nosso colega, o Billy, ele joga aqui na tela para vocês, ok? Hoje nós contamos aqui com a ajuda da Laisa, nossa intérprete de Libras, que junto conosco aqui vai fazer aqui a interpretação para a linguagem de sinais, daquilo que a gente está falando aqui, daquilo que a gente vai apresentar para tornar a nossa aula mais acessível para todos e todas. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Vocês devem lembrar que na semana passada, né, vocês tiveram uma aula com o professor Henrique Nelson. Ele me substituiu porque eu estava acompanhando o meu pai em uma cirurgia, então ele me substituiu e a gente está de volta, né? E só para informar, está tudo tranquilo com meu pai. Quero mandar inclusive um abraço para ele, para o senhor Luciano, Luciano pai, Luciano filho. Então mandar um abraço para ele, que está se recuperando da cirurgia, e nós vamos começar a nossa aula, né? Porque hoje nós vamos tentar entender um pouco a respeito, né, dos chamados povos germânicos, né? Então, o professor Henrique, ele deve ter trabalhado um pouco isso com vocês, porque ele falou na aula passada sobre a queda, né, a crise, né, e a queda do Império Romano, então ele deve ter mencionado um pouco. Mas hoje nós vamos tratar especificamente a respeito desses chamados povos germânicos. E eu quero começar a aula propondo uma dinâmica. Você está aí em casa, então você vai fazer o seguinte. Para essa dinâmica, você vai precisar de uma folha de caderno. Para essa dinâmica, você vai precisar de uma folha de caderno e você vai seguir os passos, né, que a gente vai mostrar aqui para você. Primeiro, você divide essa folha, né, em duas colunas. Pega a folha do caderno lá, divide ela em duas colunas. E se você estiver próximo aí, você vai pegar um espelho ou você vai imaginar que você está à frente de um espelho, né? Então, feito isso, você olhando de frente para o espelho, ou imaginando que está de frente para esse espelho, você vai fazer uma lista apontando as suas principais características pessoais, que podem ser físicas, né? Você vai se olhar no espelho, ou se imaginar se olhando no espelho e escrever na primeira coluna lá da folha, né, que você pegou,
algumas características suas. Por exemplo, eu fosse me descrever, né? Uso óculos, né? Um pouco calvo, aí tenho barba. Então você vai fazer a mesma coisa, você vai se descrever, ok? Então vai anotar isso na primeira coluna. Aí vamos dar um tempinho aqui para você, escrever isso daí, ok? E continuando, agora você vai imaginar que você está na sua sala de aula. Ou se você estiver na sala de aula e de repente seu professor estiver transmitindo essa aula para você, você vai pegar na outra coluna, anotar algumas características de alguns colegas da sua turma. Então você vai tentar apontar as características desses seus colegas, dessas suas colegas de classe, ou até mesmo do seu professor, da sua professora, né, que mais lhe chamam a atenção. E vai listar isso na segunda coluna. Então, vamos dar mais um tempinho para que você faça isso, ok? Jogo rápido. Então, deve ficar assim, ó, na dinâmica deve ficar assim, ó, de um lado as suas características, do outro as características da sua turma. Feito isso, a gente vai tentar entender, certo? Analisando uma outra imagem. Analise essa imagem daqui. Ó. A gente tem uma mulher de frente para o espelho, fazendo exatamente aquilo que eu pedi para que vocês fizessem. Vocês se visualizarem, né, na frente de um espelho. Então, o que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte. A imagem que a gente tem da mulher aqui é a mesma imagem que a gente está vendo refletida no espelho? Existe alguma diferença aí? O que é que a gente observa a partir da análise dessa imagem? Aí vamos tentar entender o objetivo da dinâmica. Por que é que a gente pediu para que vocês fizessem isso? Quando a gente lista as nossas características, né, a gente geralmente aponta aquilo que mais nos agrada. Quando a gente lista as características de outras pessoas, a gente aponta aquilo que agrada, mas a gente pode apontar também coisas, né, que se a pessoa ela estivesse escrevendo a respeito dela mesma, ela não colocaria. E por que é que a gente faz isso? Porque o nosso ponto de vista a respeito, né, de outras pessoas ou de outras coisas é diferente do ponto de vista de outras pessoas a respeito de nós e a respeito de outras coisas. E por que é que a gente está falando isso? Porque nem todos e todas, né, nós somos iguais, mas o importante para a gente entender é que as nossas diferenças não nos tornam inferiores ou melhores que ninguém. Ah, professor, o senhor começou aí com essa ladainha, falando um pouquinho, essa reflexão mais moral. Mas por quê? Porque existem características, né, que existem comportamentos, né, existem práticas que são motivadas exatamente por essa questão de não levar em consideração que somos diferentes e que essas diferenças não nos tornam inferiores ou superiores a ninguém. Exemplo, racismo, a discriminação, o preconceito, a exclusão social. Então, tudo isso aqui são práticas, né, que são colocadas, né, em uso por pessoas que muitas vezes se consideram melhores do que as outras. Ah, professor, mas eu estou tentando entender o porquê dessa dinâmica. É porque hoje, ó, nós vamos tentar entender aqui as características desses povos germânicos que eram chamados pelos romanos de bárbaros. Então veja, a gente começou falando aqui a respeito, né, de características, né, que a gente identifica em nós mesmos nas outras pessoas. Agora, se você pegar esse papel, né, que você anotou as características da sua turma ou dos seus colegas, né, e mostrar para ele, ó, eu te vejo assim. Ele vai analisar ali e vai dizer, oxe, tu tá errado aqui, porque eu não sou assim não. Tu acha que eu sou desse jeito, mas eu não sou, é impressão tua. Então, os povos germânicos, eles eram chamados de bárbaros, né, pelos romanos. Então, a concepção que os romanos tinham a respeito desses povos era de bárbaros. E a gente vai tentar entender por que essa concepção e o que significa essa expressão bárbaro.
no contexto de hoje e no contexto da época, para a gente tentar entender por que é que os romanos os consideravam assim. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que a situação do Império Romano, né? Aqui eu coloquei a pergunta, né? Qual era a situação do Império Romano antes da chegada dos germanos? Então a gente tem que lembrar que o Império Romano, antes da chegada dos germanos, ele havia iniciado, né, um processo de pausa ali nas conquistas territoriais, e essas conquistas territoriais, elas davam aos romanos não somente um afluxo, né, de riquezas, né, mas também um grande afluxo de escravos. E na medida em que eles param, né, eles param esse processo, né, de invasões, esse afluxo de riquezas ele vai diminuir e a quantidade de escravos, né, ela também vai diminuir. Então, dentro dessa dinâmica, o que a gente observa é que nas fronteiras, né, do Império, os soldados que ficavam fazendo aquela proteção também das fronteiras, na medida que não tinha guerra, né, então eles se sentiram, né, no desejo de retornarem para as suas casas, por exemplo, e muitos foram deixando aqueles locais desprotegidos, o que favoreceria a invasão de outros povos, a invasão, por exemplo, né, de inimigos do Império. Então a gente tem que tentar entender que a partir do século III, com esse desabastecimento, né, de escravos, o modo de produção escravista, que era o modo de produção vigente, né, no Império Romano, ele entrou em crise. E isso vai gerar, né, um enfraquecimento do Império, né, nesse sentido, né, de obtenção, né, de riquezas, de obtenção, né, de escravos, e isso vai contribuir para que aquela organização, né, social associada a esse modo de produção escravista, ela começa a entrar em crise. Então, vejam bem, aqui nós temos um mapa, né, um mapa do Império Romano. Aqui a gente tem a expansão territorial máxima, né, do Império Romano. Então vejam, os romanos eles tinham um território que ia desde, né, o Oriente Próximo, né, a região da Mesopotâmia, né, aqui, ó, Mesopotâmia, a Síria, a Judéia, né, Egito, né, aqui no nordeste da África, né, a região da Mauritânia aqui, ó, no norte da África, Macedônia, Trácia, até a Britânia. E a Espanha, onde hoje nós temos a Grã-Bretanha, né, Inglaterra, Escócia, né, Irlanda e País de Gales, e aqui nós temos Portugal e Espanha, ok? Então, essa expansão máxima, né, né, do Império Romano. Então, ele havia chegado, né, ao limite de sua expansão territorial. Então, a partir do século III, não conquistando mais territórios, né, o Império ele deixa de obter um afluxo de riquezas e isso vai levar a uma crise. Então, pois bem, aqui, ó, como eu já disse, né, a ausência de guerra gerou um desabastecimento de escravos e uma desproteção das fronteiras, né? Então, povos bárbaros, aí eu coloco entre aspas, porque a gente vai tentar entender a significação, né, desse termo. Então, povos bárbaros, né, começaram a forçar invasões nas fronteiras do Império Romano. Então, quem eram esses povos bárbaros? Então, a gente vai tentar entender quem eram esses povos bárbaros, por que os romanos, né, tratavam esses povos, né, que a gente começou no início da aula dizendo, né, chamados povos germânicos. Vamos tentar entender por que também germânicos, né? Então, por que é que os romanos chamavam esses povos de bárbaros, né? Então, primeiro, né, em linhas gerais, no contexto daquela época, bárbaro ou bárbaros, né, eram todos aqueles que não pertenciam a Roma. Então, voltando aqui para o mapa, ó, vamos voltar aqui para o mapa. Dentro dessa perspectiva, os romanos consideravam bárbaros todos aqueles e aquelas que habitavam fora das fronteiras, né, do Império Romano. Então, todos aqueles que não pertenciam ao Império Romano eram chamados, né, pelos romanos de bárbaros. Então, observa aqui, vamos voltar.
nesse sentido, em outras palavras, todos aqueles que não possuíam a cultura romana, ou greco-romana, e não dominavam nem o grego nem o latim. Então eram os povos estrangeiros, eram os povos além das fronteiras, eram aqueles povos que não pertenciam ao Império Romano. Então, outra coisa que a gente pode apontar é que esses povos, eles eram muitos povos, né? Eram povos diferentes, e na maioria dos casos, esses povos eram povos que eram inimigos entre si. Eles não eram inimigos apenas dos romanos, eles eram inimigos também entre si, porque eram povos distintos, povos que habitavam em várias localidades fora das fronteiras do Império Romano, ok? E nesse sentido, a gente já faz um apontamento aqui, que o termo bárbaro, ele era considerado um insulto. Então, chamar alguém de bárbaro, naquele contexto, era um insulto. Era equivalente a chamar a pessoa de rude, né? De mal educada, uma pessoa sem cultura. Por quê? Porque não pertencia ao Império Romano e, nesse sentido, não dominava nem o grego, nem o latim, e não dominava os padrões, né, culturais existentes dentro do Império. Então, era uma forma xenófoba, né, de nomenclatura. Aí a gente parte para uma outra discussão, que é tentar entender aqui o que é xenofobia. Ok? Então, vejam, quando a gente diz, por exemplo, fulano ele tem uma verdadeira fobia à altura. Então, ele tem medo, ele tem um grande medo de altura. Eu, professor Luciano, para ser assim, bem pessoal, né, o exemplo, morro de medo de cachorro. Então, eu morro de medo de cachorro. Então, dentro dessa perspectiva, eu tenho uma verdadeira fobia a cachorro, né? Então, assim, é tipo de ir passando no meio da rua, aí vem um cachorro na minha direção, se ele levantar a orelha e olhar para mim, se eu puder, eu mudo de lado. E se eu perceber que não tem condições, eu termino correndo mesmo. Então, é medo, é fobia. Mas, então, nesse sentido, a fobia é medo, né? Aversão, certo? Repulsa. Mas a expressão xeno aqui, ela vai significar estrangeiro. Então, a xenofobia é um medo, uma aversão, um preconceito para com povos estrangeiros. Então, é um preconceito com estrangeiros. Dentro dessa perspectiva, a gente pode falar, por exemplo, né, quando existe um grande afluxo de imigrantes, né, que são pessoas que vêm de outros países para um determinado país. Então, a xenofobia ela vai se manifestar pela repulsa, por exemplo, àqueles imigrantes, ok? Dito isso, aqui, ó, eu listei aqui, eu já expliquei, mas ó, medo, aversão ou a profunda antipatia em relação aos estrangeiros, desconfiança em relação a pessoas que vêm de fora do seu país, com a cultura, hábitos, etnias ou religião diferente, né? Então, existem várias razões, várias formas, né, de manifestação da xenofobia. Xenofobia, né, pela questão da etnia, xenofobia pela questão da religião, mas, via de regra, a xenofobia vai se manifestar pela repulsa aos estrangeiros, né? Então, aí vejam, nesse sentido, os romanos chamavam os povos germânicos de bárbaros, mas esses povos, eles não se reconheciam como bárbaros, eles eram germanos. Então, aqui eu botei o desenhozinho aqui, ó, do bárbaro aí, ó, entre aspas, ó, representativo, né, de um desses povos aí germânicos, né? Então, a Germânia, para a gente ter uma noção, era uma vasta região identificada pelos romanos, é um território, né, que se estendia do rio Reno até as florestas e estepes do que hoje é a Rússia. Eu acho que eu coloquei aqui um mapa. Ó. Então aqui ó, a gente tem o Império Romano, ok? E aqui a região da Germânia. Então ela ia do rio Reno, ok? Até a parte do território do que hoje é a Rússia, né? Então aqui a gente tem um mapa, né, da Germânia. Aqui ó, as setinhas aí para ficar bem claro para vocês.
E essa região, ela era habitada, né, por diferentes tribos. A composição étnica, ou seja, os povos, né, eram povos com a composição assim, bem complexa, né, e vai se alterando, né, com o tempo a partir do processo de migração. Então, povos de uma região eles vão entrando em contato com outros povos e vai havendo um processo de miscigenação. E esses povos eles falavam línguas que a gente chama, né, de proto-germânicas. Eram povos seminômades, ou seja, eles viviam de locais em locais, mas não com uma frequência tão grande, né? Então, eles fixavam-se em um local, passavam uma temporada ali, depois iam para outros territórios. Então, povos seminômades, né? Os principais grupos desses povos: visigodos, ostrogodos, hunos, suevos, alamanos, francos, vândalos, saxões, germanos e burgúndios. Então, aqui a gente tem uma exemplificação desses chamados povos, né? Eu já falei disso aqui. E esses povos, eles possuem algumas características comuns. Vamos tentar apontar algumas aqui no restinho da nossa aula. Então, veja, primeira delas, né? A sociedade, né, desses povos era baseada na agricultura e na domesticação de animais. Então, era uma sociedade agropastoril. Eles se dedicavam à agricultura e à criação de animais. Dentre os animais, né, que eles criavam estavam, por exemplo, os cavalos, os bois e os porcos. Então, eles usavam bastante, né, esses animais. Não existia um comércio monetário, certo? A economia era amonetária, ou seja, o A é negação, é sem, ou seja, a economia sem a utilização da moeda. Como é que se dava, professor, essa economia, esse comércio? A base de troca de produto por produto. Então, eu produzo feijão e o meu vizinho produz arroz. Eu preciso de arroz, eu troco com ele pelo feijão que eu produzo. Então, isso era a economia, né, a monetária, né? Não usavam moeda e o comércio era a base da troca de produtos, que a gente chama a relação de escambo, ok? Outra coisa, esses povos desenvolveram uma assembleia, né, de guerreiros, né, que eles chamavam de comitatos. O que era isso? Como não existia um poder assim bem centralizado, então, em tempos de guerra, eles elegiam um líder que ia chefiar o grupo, né, naquela guerra, e findada a guerra, eles voltavam para as suas atividades. Então, o comitatus era tipo uma assembleia de guerreiros, formada a partir de vínculos, né, de lealdade, ok? Na base de laços de sangue, né, de parentesco e de lealdade, ok? Ausência da escrita, a tradição, e nisso, né, pela ausência da escrita, deixa eu ver se eu coloquei aqui, a tradição ela vai ser dentro do que a gente chama, né, de direito consuetudinário, ou seja, a tradição oral. Então, existia, né, por exemplo, os julgamentos eram feitos por combate, né? Um camarada acusou o outro, né, de roubo. Então, eles iam combater, quem vencia era sinal, né, de que aquele camarada ali que venceu era inocente. Ok? Então, o direito consuetudinário era baseado na tradição oral, passada de pai para filho, né, de geração para geração. E, por fim, politeístas, né, acreditavam na existência de vários deuses. Existiam algumas divindades principais, comuns a esses povos, como, por exemplo, vejam, divindades que serão, inclusive, comuns aos chamados povos vikings, né, que são os considerados assim, povos nórdicos, né, do norte da Europa. Então, divindades principais aqui, ó, Odin, Thor e Freya, ok? E na próxima aula, nós vamos retomar essa questão, né, que é bem importante, a questão da xenofobia. Então, a partir dessa discussão que nós fizemos hoje, baseada, né, nesses povos germânicos, nós vamos discutir a questão da xenofobia, que é uma das razões para a geração de conflitos e guerras e que deve ser combatida. Por fim, fica como sugestão de atividade para que, com a supervisão do seu professor ou da sua professora, você elabore uma pesquisa sobre alguns
reino germânico estabelecido após as invasões a Roma. Por quê? Porque esses povos, eles vão invadir o Império Romano e vão estabelecer ali reinos. Então, com supervisão do seu professor, da sua professora, você pesquisa sobre um desses povos para socialização na turma. No mais, é isso e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.